E é aqui, nesse pequeno espaço, que eu converso com a Adriana Ferro, que é designer de interiores e personal organizer. Ela vai dar umas dicas de como a gente pode transformar esse ambiente em que a gente está. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, né? Obrigada pelo convite. Imagina. Você acha que essa tarefa aqui hoje vai ser difícil? Não, não vai ser difícil, é um espaço que tem tudo para dar certo, né? Assim, a tendência local e nacional é de ter pequenos espaços e eles se tornarem multidisciplinar, né? Então, escritório, hóspede, sala de TV, então deixar ele bastante funcional. Dá para aliar tudo, né? Dentro de um espaço como esse, que é dentro de casa, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito isso, né? Exatamente, o home office é uma tendência, né? Eu mesma, hoje, abandonei meu escritório comercial e trabalho home office. E tem que funcionar com a rotina da casa, não pode uma atrapalhar a outra, e para isso é bom a gente ter algumas dicas de decoração, de uso, de função, para que essas duas áreas funcionem bem. A posição da mesa, como eu falei, está correta, né, na entrada do apartamento, pegando a ventilação e iluminação natural, né, que eu já percebi que tem bastante, né. Tem até excessivo, que por isso, assim, em determinados momentos, você vai precisar ter uma cortina aqui, né, para ficar mais agradável, né, principalmente as mulheres, muita ventilação, cabelo pegando assim por trás. E um ambiente sem cortina fica muito sem graça. Olha, eu sempre digo que cortina é como se fosse assim, a moldura que é o cabelo do rosto de uma mulher. A cortina é a moldura das paredes, né? Assim como os quadros são os cílios da maquiagem. Adriana, agora a questão das cortinas, vou massificar um pouco mais sobre a cortina, né? A gente fica sempre na dúvida, que cor eu posso colocar num ambiente como esse, por exemplo? Qual é o tom? É aquele tom mais claro, um tom mais escuro? O que seria mais recomendável? Eu acho que menos é sempre mais, né? E quando você tem uma base boa daquilo que você não muda com frequência, você tem aquilo ali de forma atemporal e sempre vai funcionar. Então, minha sugestão, sempre móveis mais neutros, cortinas mais neutras, mas sem perder a elegância, com um acabamento diferente, com bordado, com um tipo de tecido que dê um caimento bem legal, ou com ilhóis, ou com trilho. De vários modelos a gente pode fazer a cortina. Então, se a gente tem todos esses elementos de forma neutra, mais elegante, a gente pode abusar de um objeto, a gente pode abusar de um vermelho no vaso, de uma almofada mais estampada, colorida, porque são coisas que você pode mudar com mais frequência, né? Ninguém faz uma cortina para mudar com 3 meses, né? Assim como ninguém faz um móvel para mudar com 1 ano. Bom, a gente vai mostrar agora para você a transformação que a Adriana vai fazer aqui nesse ambiente. Tem alguns outros detalhes aqui que eu sei que ela já também olhou, que não estão certos, e a gente vai mudar esse ambiente aqui, lógico que com a orientação da Adriana, né? E você vai acompanhar essa transformação agora aí no quadro Dica de Decoração, gente. Vamos lá, Adriana? Vamos lá, vamos começar agora. Algumas coisas tiveram que ser retiradas para dar espaço à nova decoração do pequeno escritório. A segunda etapa começou com a instalação da cortina, sugerida pela equipe da Criativa Decoração, que definiu o tamanho ideal para a janela. O bordado no tecido deu um tom delicado e fino ao ambiente. Não existem regras rígidas para a escolha das cortinas, mas a design de interior recomenda que para ambientes pequenos como este, o ideal são as cores neutras e os tons mais claros. Escolhemos essa cortina, que é de linho, toda bordada, já dá um toque todo refinado para o espaço, né? Já que é um escritório feminino, então a gente já dá esse toque feminino. Ela tem esse forro que não chega a ser um blackout, porque não nos interessa um blackout nesse espaço. Nos interessa reduzir um pouco a iluminação natural e reduzir um pouco a ventilação externa, né? Então a gente fez esse acabamento com essa premissa, né, de dar um fechamento para a janela de forma mais delicada, de forma mais bonita. E também escolhemos esse acabamento no ilhóis porque é mais fácil a manutenção. A colocação, que a própria pessoa pode colocar, né? Se é uma coisa assim, faça você mesmo, né? Comprou e já instala. E é mais fácil de limpar também, né? Tem uma maneirazinha que eu depois posso mostrar como colocar na máquina de lavar e não estragar essa peça. E não ficar dependente de uma lavanderia, por exemplo, né? O tom é fundamental, né? Da escolha do ambiente. Exatamente. Se a gente coloca uma cortina muito escura, a gente já está reduzindo a iluminação, a gente vai reduzir mais ainda, né?
Então por isso que escolhemos uma cor clara. Como ela recebe muita iluminação, escolhemos uma cor clara, mas não com a frente branca, porque ela ia ficar suja muito rapidamente, né, por causa da ventilação. Então ela ficou uma base bonita, mas sem querer competir com os outros elementos do escritório. Eu vi que você também colocou um detalhe aqui, né? É a fivela aqui desse acabamento, né? E eu escolhi essa cor mais delicada, ao contrário dessa outra que também é muito bonita, porque a cortina em si já é muito elegante, o bordado dela já chega primeiro. Então isso aqui é só um detalhe, então ele não tem que parecer mais do que a cortina, salvo se tivéssemos escolhido uma cortina lisa, sem nenhum detalhe, poderíamos colocar o pingente como um ponto focal de elemento, de decoração, de refino, mas a gente fez uma opção aqui pela cortina, então deixamos esse aqui em segundo plano. Aproveitando ainda o espaço que se divide entre escritório e quarto, dá para aproveitar a cama e transformar no sofá. É um ambiente multifuncional e nem o tempo todo ele precisa ficar com esse aspecto multifuncional, como é um escritório de uma mulher. De repente ela vai atender um cliente na casa dela, isso já é muito normal hoje em dia, né? Eu faço isso na minha casa também, né? Então eu procuro ter um ambiente que tem essa conotação comercial, mas sem perder o refino de uma casa. Então a gente usou esses tecidos, assim, né, que são coringas. Por exemplo, esse linho que está aqui bordado, ele pode ser um chale para a cortina também, né? Então a gente montou aqui com uma característica de manta, cobrindo aqui um forro de seda, coloquei um tom mais escuro justamente para fazer como se fosse a saia da capa de um sofá, né? E optamos por almofadas também com o mesmo link da cortina, né? Sempre com bastante bordado, sempre com bastante linho, né? As almofadas são muito delicadas, né? Muito delicadas. Então os tons permaneceram, a gente trabalhando do tom para o marrom, né? Do tom branco para o marrom, e aí sedas, rendas e bordados. E o rolo, como eu já tinha falado para você, quer dizer, distancia a pessoa que está sentando da parede. E aí você vê que essa profundidade bem aqui é a profundidade de uma cadeira. Então a pessoa que sentar aqui para conversar com quem estiver no escritório fica confortável. E eu quero te agradecer imensamente, né, por hoje fazer parte do quadro aqui com a gente, está dando essa dica aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, quando precisar, é só me chamar. E você já sabe, né, para escolher cortina, escolher esses tecidos delicados, maravilhosos. Tem uma variedade imensa de tecidos na Criativa Decorações, né, Adriana? E aí a gente consegue fazer esse casamento, consegue, com toda a orientação necessária, a gente consegue comprar um tecido ideal, adequado para o seu ambiente aí em casa. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. A loja realmente tem uma variedade incrível, vale a pena vocês conhecerem.